Polícia Federal realiza hoje uma operação no Distrito Federal e em mais 4 estados contra crimes praticados no sistema financeiro do Brasil. Entre os presos está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi preso na cidade de Guarulhos, logo depois ele foi levado para a superintendência, então, da Polícia Federal em São Paulo. Daniel Vorcaro, ele que é dono do Banco Master. Um forasteiro na Faria Lima. Daniel Vorcaro chamava atenção no Centro de Negócios paulistano pelo seu perfil ousado. Em 2021, já no comando do Máxima, Daniel Vorcaro mudou o nome do banco para Master. Para atrair novos clientes, a instituição oferecia títulos de renda fixa, principalmente CDBs, com rentabilidade bem acima da média. Daniel Vorcaro apresentou o programa de música gospel de igreja de BH antes de virar banqueiro. Daniel Vorcaro atuou como apresentador do extinto programa Supersônica, veiculado pela Rede Super, um dos braços da comunicação da Igreja Batista Lagoinha. Apesar da ligação, a instituição não é alvo de violência. Não é. Eu não vou falar o que pode ter, assim, que envolva, né, certos benefícios fiscais que uma igreja pode ter e todo o aparato que você pode rodar ligado a eles, não. Eu só vou comentar que, assim, que a família do Vorcaro e a família dos Valadão é intrinsecamente ligada, inclusive em termos patrimoniais e presentes que rolam uns pros outros, tá? Todo mundo sabe disso. E que os Vorcaro, que trabalhavam com essa igreja, e riso, que trabalhavam com programas de TV ligados à igreja, do nada apareceram muito capitalizados e compraram um banco. Mas que Deus é bom, né? Amigos, nós precisamos falar sobre a Igreja Lagoinha e eu tô até num fundo preto igual do Nicolas pra motivar ele a gravar um vídeo sobre o mesmo assunto. Eu só queria lembrar que esse vídeo não é contra os fiéis da igreja ou contra a fé que eles professam. Nada disso. Isso aqui é sobre a postura um tanto quanto estranha dos donos da Igreja Lagoinha. Eu digo isso porque a Igreja Lagoinha foi de onde surgiu tanto o Fabiano Zettel quanto o Vorcaro, que são os pivôs do caso Banco Master. E é isso que você acabou de ouvir. O Daniel Vorcaro, antes de comprar o Banco Máximo, que se tornou o Banco Master, ele arrumou dinheiro, ele se capitalizou, adivinha, trabalhando com a Igreja Lagoinha. Deveria parecer muito estranho você trabalhar em parceria com uma igreja e do nada você comprar um banco, mas é isso que aconteceu. Curiosamente, Fabiano Zettel, que é cunhado do Daniel Vorcaro, também é da Lagoinha. Ele ainda faz uma participação especial na Igreja Bola de Neve. Ele é pastor, ele é advogado, ele é investidor, faz tudo. E assim como o Vorcaro, ele também é multimilionário às custas dos outros. O que esses caras têm em comum e que ninguém consegue explicar é que todos eles e a própria Igreja Lagoinha cresceram muito durante os anos do governo Bolsonaro, a ponto de ter sido no jatinho do Valadão, em 2022, que o Nicolas viajava pelo Brasil para fazer campanha pelo Bolsonaro. Só pra ver que não tem nenhum exagero aqui, o André Valadão, antes de ter jatinho, ele queria ter uma BMW, era o sonho dele. Aí ele resolveu comprar com dinheiro emprestado do pai do Vorcaro. Pois bem, ele se endividou todo, não conseguia pagar, e aí o pai do Vorcaro, o senhor Henrique Vorcaro, ele falou, não, tá tudo bem, rasgou as notas promissórias. Aí o André Valadão olhou pros céus e falou, foi um milagre, e tá tudo bem. É sério, isso é tudo verdade, e a fonte tá nos comentários. Veja, eu não vou entrar em outros detalhes sobre a igreja, tampouco sobre a doutrina ou as escolhas que eles fazem. Só me parece muito estranho essa relação promíscua que os donos da igreja têm com essas figuras do Banco Master. Então o Vorcaro tem como aliado político Ciro Nogueira, tem como aliado político Antônio de Rueda e Hugo Mota, presidente da Câmara. Hugo Mota, que aparentemente foi apresentado para ele pelo Ciro Nogueira. Veja só quem são os consultores do Banco Master. Henrique Meirelles, Ricardo Lewandowski, outro consultor é o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, e Guido Mantega. Conseguiu o encontro do Vorcaro com o Lula, ou seja, o Vorcaro já teve com o Lula, tá? Você veja só que interessante. Um dos sócios e CEO do Banco Master, que é o Augusto Lima, ele é basicamente muito próximo do PT da Bahia. E ali deu contato para eles, que se tornaram aliados políticos, tá? O Jacques Wagner, o Jerônimo Rodrigues, atual governador, e o Rui Costa, tá? O Augusto Lima, veja só que interessante, que era o ex-CEO do Banco Master. Ele é casado com a Flávia Pérez, que foi ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo, tá? E apresentou cúpula do banco a políticos. Então, o cara que foi CEO desse banco é casado, ou foi casado, né, com a ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo. Mas de qual governo? Já vai procurando paralelamente Flávia Pérez, se ela foi do governo Bolsonaro ou do Lula. A Flávia Pérez apresentou o Ciro Nogueira pro Vorcaro. E o Ciro Nogueira, veja só que interessante, ele apresentou uma emenda que beneficiaria esse banco. A senhora Flávia Pérez. O Ciro Nogueira, que é aliado político do Hugo Mota, basicamente ele aproximou o Hugo Mota do Vorcaro, tá? O Rueda, presidente do União Brasil, tá? Ele é aliado político da Celina Leão, que é vice-governadora do DF.
DF, que é estado do BRB, Banco Regional de Brasília, que tentou comprar o Banco Master. Aí você precisa entender, mas que diabo que um banco, né, paraestatal, semi-estatal, chame do que quiser, ele quer comprar, Riso, um banco falido, um banco quebrado, um banco eivado de críticas. Pois é, foram contatos, vamos dizer, não foi uma lógica racional, econômica, não, foram contatos políticos. Então o Rueda estava empurrando a Celina Leão para aproximar, não tô falando que o Rueda fez nada de errado. O Rueda também é aliado político do governador Ibanez Rocha, que é governador do DF, o Ibanez, certo? O Ibanez chefia o governo, ele é o governador, que controla o Banco de Brasília. E ele escolheu para controlar o banco, tá, de Brasília, para ser o presidente, o Paulo Henrique Costa, que vem a ser, vamos seguir a risca, tá? O Paulo Henrique Costa, ele vem a ser agora um desafeto do Ciro Nogueira. Curiosamente, Fábio Faria, volta lá, sobe lá, Fábio Faria. O Fábio Faria, que é ex-ministro de comunicação, foi ex-ministro de comunicação do governo Bolsonaro, desce aí. Fábio Faria, atenção, presta serviço de relações institucionais para BTG Pactual. O Vorcaro tem uma irmã. A irmã dele casou com um cara chamado Fabiano Campos Zettel. O Fabiano Campos Zettel, ele é advogado e se tornou, né, em termos de estilo de vida, um bilionário. Ele é um bilionário em termos de lifestyle. Eu não sei qual é a grana desse cara, tá? Eu sei que ele é zilhardário. Sabe quem é? Ó, atualmente, tá aqui, ó. Eu não tô revelando nada que ninguém já não tem essa imprensa. Atualmente, a irmã mais nova de Daniel Vorcaro, a pastora... É sério que era uma pastora? A irmã mais nova de Daniel Vorcaro, a pastora Natália Vorcaro Zettel, é uma das líderes da Igreja Batista da Lagoinha. Ela é casada com um sujeito chamado Fabiano Zettel, que estão falando pouco do Fabiano Zettel, tá? Mas calma, vou chegar no Fabiano Zettel. O Fabiano Zettel, sabe de quem ele é dono? Do quê? Quem ele chefia, quem ele controla? A Moriá. Então, anotem aí. A irmã desse Vorcaro é uma pastora da Lagoinha. Essa mulher é esposa do Zettel. O Zettel montou essa Moriá Assets. Abre lá o site dela. A Moriá Assets, tá? É uma empresa de private equity que diz que tá rodando aí coisa de 300, 400 milhões aí em investimento, né? Tome-lhe investimento aí. Veja só as empresas que eles investem, tá? A Raoma, que é uma empresa de chocolates, tá em tudo quanto é canto. A Gudan, tá? Oakberry, Açaí Frutaria, Empório Frutaria, a academia do que o Vorcaro leva a florzinha dele, a famosa flor dele, né? Ou seja, um cara que é um advogado casado com uma pastora, ó, um cara que é advogado casado, virou assim, né? O Peter Thiel brasileiro. Vamos botar aí? O Peter Thiel brasileiro é esse cara. Esse cara foi advogado das... Veja só, supostamente, tá? Das recuperações e das aquisições de empresas atrapalhadas que o Banco Master fazia. Aí você fala, como é que é? Vamos lá. O Banco Master, dentre as suas atividades, ele colhia capital, pegava grana e participava de recuperação de algumas empresas. Aparentemente rolou até da Gafisa. Foram uma série de empresas que o Banco Master participou, entendeu? E o advogado que entrava nessas operações era quem? Era o Zettel, entendeu? O Zettel dizia por aí que o dinheiro que ele tinha pra investir era aparentemente dos honorários que ele tirava dessas operações, entendeu, Riso? É o que eu tô ouvindo falar, tá? É o que eu ouvi falar. Eu sou apenas um brasileirinho contra esse mundão todo. Aparentemente, dizem por aí que esse Zettel participava, vamos dizer, como um consultor jurídico tal, dessas operações junto ao Banco Master. Ele, que é cunhado do Vorcaro, entendeu? Sim. E a pergunta é, se você ganha tanto dinheiro com honorário e monta uma empresa de assets, uma venture capital, que só ela tá rodando 500, 300, 400 milha em investimento, quanto você não deve ter de patrimônio pessoal? Zilhões, certo? Dizem, não vou falar aqui, que essa Moriá é quem roda o dinheiro, dizem, com os influencers, jornalistas, especialistas em mercado financeiro que estão muito curiosos para defender o caso. Dizem, não sei o que tô falando, dizem por aí, tá? Que tem uma espécie de um cala-boca
que esse cara, que me parece que esse Zetel é o operador de boa parte do jogo. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? E aí a coisa fica interessante. Porque ele é um homem muito generoso em termos eleitorais. Aí o Rizzo resolveu entrar aqui nos doadores dele. Ele resolveu doar nas campanhas de 2022. Esse aqui é o site do TSE, tá? Fabiano Campos Zettel. Vamos ver se ele fez doações ou não. Ele fez. Ele existe, é um doador de campanha. Ele fez 5 milhões de reais em doações de campanha em 22. 5 milhões de reais. Legal. Sozinho. Jair Messias Bolsonaro recebeu 3 milhões do Zettel. Tarcísio Gomes de Freitas recebeu 2 milhões do Zettel. E tem então esse cara de Minas aqui que recebeu mais... Do novo, né? 10 mil. Que foi pro PL, não era isso? Não, recebeu 10 mil reais. Enfim, 5 milhões de reais para Jair Messias Bolsonaro e Tarcísio Gomes de Freitas. O Pedro Spolatti falou, o que você tá querendo dizer, Renan? Absolutamente nada. Tô querendo dizer que ele fez uma doação legal, dentro dos limites que o imposto de renda dele permitia, para candidatos que ele concordava ideologicamente. Eu não vou falar nada além disso, não é? Uhum. Não me parece em nenhum momento que é uma pessoa que comete crimes. Muito pelo contrário, é um homem rico e aparentemente generoso. E eu fico muito feliz que existam pessoas ricas e generosas doando dinheiro para candidatos de direita. É ou não é? Tem umas páginas de fofoca que vira e mexe, pouquinho aparece, eu alfinetei. Então isso aqui eu vou dar um recado pra vocês. Páginas de fofoca. Mano City, Virgínia, Gabriela Pugliese, todas elas e suas empresas fizeram negócios com o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. Por que o cara que é cunhado do Vorcaro resolveu fazer negócio só com essas moças? Por que essas moças que vivem dando dicas de moda, vivem dando opiniões e dica pra todo mundo, não explicaram até agora a relação com um corrupto, com um ladrão cafoníssimo, com um sujeito que tem um nariz horroroso, tá? Por que elas fizeram essa, vamos dizer, toda essa construção midiática junto com ele? E por que elas não vêm a público falar do caso? Toda a blogosfera de fitness do Brasil tá envolvida nisso. Elas vão precisar se explicar. Moças, se expliquem. Às vezes não é nada, às vezes vocês só receberam investimento. Mas é importante falar. Porque eu tô sabendo de muita influenciadora, inclusive influenciadora de política, que recebeu grana da turma desse Zettel aí pra ficar defendendo o Banco Master. Influenciador também. Jornal também. Muito jornal, muito influencer, muito fofoqueiro. Então assim, temos que falar desse assunto. Ou tá proibido falar do Banco Master? Esse cara monta o banco. E pra capitalizar o banco, tinha os famosos CDI. Assim, ele pagava 150%. 150%. Variava de 110% a 150%. Ou seja, pagavam muito mais do que os outros bancos pagavam. Era indecente a diferença. E naturalmente, se eles estão pagando mais, eles estão atraindo o cliente, para o cliente botar o dinheiro com os títulos deles, eles vão ter que pagar esses juros de alguma maneira. Então assim, eles se capitalizaram, botaram o dinheiro para dentro, e após botar dinheiro para dentro, eles vão precisar gerar esses rendimentos para pagar as pessoas. Vocês entenderam? Você compra um título do Banco Master, ele tá falando, ó, em um ano, se eu botar X, o percentual é enorme sobre esse X que eu tô colocando. Entendeu? Se eu botar... eles falam 150% do CDB, né? O CDB é o 150% do CDI. Sempre confundo as duas coisas. Mas era isso. O que eles colocavam era obsceno e anormal. CDI dos últimos 12 meses, 14,32%. Do Master? Não, CDI. O CDI? CDI é todos. Sim. Então, 150% CDI vai dar uns mais 7, 21%? Sim. Em um ano. Em um ano. Além dos 14. É, naturalmente, anômalo. Só que com base nisso, eles se capitalizaram, entendeu? Assim, se você botou 100 reais no CDI, no fim do ano você vai terminar com não é 114, porque é juros composto. Mas vocês vão terminar com mais de 114, tá? O Banco Master botava mais 50% sobre esse rendimento. Então seria pra mais de 121, que eu tô botando aqui. Vai ficar uns 125.
Então, uma pessoa falava no ano, pô, ô Riso, tá valendo muito a pena, certo? Eu vou botar meu dinheiro no Master. E botou. O que o Master fez com esse dinheiro? Qual foi a estratégia do Vorkaro? E aí tá, preciso entender. Ele se capitaliza, prometendo algo que é um golpe, que é muito parecido com um piramideiro. O piramideiro promete ganhos reais. Ele se capitalizou, porque ele tava pagando mais que os outros. Inclusive, quem defende o método foi a Gabriela Prioli. Ache o vídeo, ela explica o modelo. Quem desdenha? Quer comprar? Pode ser, não sei, mas fiquei intrigada. O meu hiperfoco cismou com essa discussão sobre a compra de uma Seu parte hiperfoco do banco... vulgo Fabiano Zete? Não, vamos manter a calma aí. Vamos lá, manda aí o seu hiperfoco. Meu hiperfoco. O Master pelo BRB. Alguém tá acompanhando? Porque eu tava aqui, vivendo minha vida numa boa, até que eu comecei a ver umas notícias sobre esse assunto. E aí, pra situar todo mundo, eu tenho acompanhado mais notícias desse tipo, porque eu vou começar uma série de vídeos sobre dinheiro. Fobia financeira, como cuidar melhor do nosso dinheiro, etc. Não como especialista, vocês sabem, como interessada mesmo, pra gente dividir dificuldades, estratégias, enfim. Bom, voltando aqui. Por qual razão esse assunto me deixou intrigada? Porque quando você começa a ler as notícias, as manchetes, você fica meio preocupado. Parece que tem alguma coisa errada acontecendo, só que você não sabe direito o que é. E aí, quando você lê as matérias completas, a coisa muda. Por quê? Porque não tem ninguém que diga que existe algo errado. Apenas que algo poderia dar errado. E que, se desse errado, seria ruim. Só que poderia é meio vago, não é? Deixa eu ser mais específica. Ela vai ser... ufa! Conta pra mim, moça. Você tá com hiperfoco, né? Ufa, ela tá com hiperfoco porque ela vai explicar. O puta hiperfoco aí, explica aí seu hiperfoco. O cara botou hiperpix. Conta aí do seu hiperfoco. O que o seu hiperfoco descobriu, Prioli? Vamos lá. A história começa com o pessoal dizendo que o Banco Master oferecia opções de investimento em renda fixa com uma rentabilidade mais alta do que os grandes bancos. Aí vocês vão dizer, uau, Gabriela, isso é mesmo incomum. Então, não. Esse tipo de oferta é um modelo de negócio de todos os bancos médios. Retornos muito parecidos nos investimentos, em geral, bem baixos. É assim que o menor consegue competir para crescer. E esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é um Pausa! É muito... Que malandra! Volta um pouquinho. Ela tá explicando, olha só, um banco para crescer, ele tem que pagar taxas maiores que os outros para ganhar. E, gente, fica tranquilo que o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar. Entendi. Você contou que o Fundo Garantidor paga numa hipótese de quebra e calote, e que ele tem um limite, que é 250 mil reais, porque vai que a pessoa botou a aposentadoria dele, tipo os pensionistas do Rio de Janeiro. Os pensionistas do Rio de Janeiro, não sei se a Gabriela Prioli tem hiperfoco nisso, estavam lá no colo do Banco Master, ô Prioli. Seu hiperfoco não pegou isso aí, não? Ó, 18 fundos previdenciários de estados e municípios têm 1,86 bilhão aplicados no banco. Ufa, o Fundo Garantidor de Crédito paga. Vamos ver o hiperfoco aí. menor consegue competir para crescer. E esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é um tipo um seguro que cobre até um certo valor, caso algo aconteça com o banco que oferece o título. E aí, algumas matérias dizem o seguinte: não há nenhum problema aparente no Master. Então veja, não há. Mas a preocupação de especialistas é que, no caso de uma eventualidade, os títulos emitidos pelo banco comprometeriam uma parte importante da liquidez do FGC. Ué, gente, mas no caso de uma eventualidade que atinja um banco grande, quantos por cento do FGC estaria comprometido? Provavelmente mais. Ah, Gabriela, mas não vai acontecer nada com um banco grande. Bom, mas aí a gente tá, o quê? Preso na concentração bancária. Ou seja, nesse mercado fechado, só com alguns grandes agentes, e aí vamos continuar pagando juros inacreditáveis no cheque especial, no cartão de crédito, enfim. E vejam... É isso, a Gabriela Prioli conseguiu sair de um raciocínio merda. Gabriela Prioli, olha só, o mercado é construído em confiança, juros é construído em confiança, títulos futuros, essas coisas são basadas em confiança. Então se as pessoas começam a cheirar, tem cheiro ruim essa história aqui, hein? As pessoas vão desconfiar, que vão tomar calote. E dica, aconteceu, a delícia de fazer esse vídeo, né, depois, é que tá acontecendo tudo agora. Tá, vocês estão vendo aí o calotão, estão vendo aí, tá rolando. Então, né? E assim, o Fundo Garantidor de Crédito no caso de um calote, é pra restituir em parte as pessoas que são credoras do banco. Aí ela já vem, não, mas isso aqui é pra manter... Ah, entendi, o Banco Master é um Robin Hood que está lutando contra os bancões, tá? Pra que só ele possa meter a mão no nosso bolso. Olha que legal. É um guerreiro, né? É um guerreiro do Banco Master, Prioli. Porra, que guerreiro. Era isso que o Vorkaro queria. O Vorkaro queria quebrar a concentração bancária pra ser o nosso herói. Manter o mercado fechado é um interesse legítimo. Afinal, quem é grande quer continuar grande, não quer mais concorrência. Mas também é legítimo que os consumidores possam entender o que está de fato em disputa. Mas voltando pra história que eu abri aqui o vídeo, quem desdenha quer comprar? Pelo que eu vi, todo mundo diz que se ela teve um insight, gente. Ela é muito boa, hein? Oh, ela é muito inteligente, ela lê muitos livros, então ela teve um clique. Foi ali, ó, pá. Então vamos lá, vamos pra sacada que você teve, Prioli, conta aí.
E todo mundo diz que se eventualmente o Master representasse um risco na eventualidade de a compra de parte dos ativos pelo BRB seria uma coisa boa. Mas se é uma coisa boa, se seria uma coisa boa, por que tanto barulho? Aí pensei, talvez porque mais alguém estivesse ou esteja interessado? E aí se eu tô interessado em comprar uma parte de um banco e a confiabilidade do banco for posta em dúvida, o preço dos ativos cai. Uma coisa boa. A discussão é que esse banco já estava preparando um calote. Que o calote era insustentável o modelo de negócios deles. Qualquer um que analisasse os balanços do banco sabia que ia dar merda. Aí esta merda, por conta de influência política, seria vendida para um banco público que só iria comprar aquela merda porque tinha basicamente um político no comando daquela estrutura e que políticos amigos do Vorcaro, tipo Ciro Nogueira, estavam trabalhando para que acontecer. E que isso era uma coisa boa, que aí você vai analisar com regras de mercado. Teu hiperfoco não rolou. Puta hiperfoco ruim, cara. Puta, não rolou essa. Não deu hiperfoco. Puta que pariu. Quando você vai visitar uma casa com um corretor, em vez de elogiar, você aponta alguns defeitos pra era negociar o isso, preço? quem desdenha quer comprar. Tá todo mundo louco pra comprar a carteira de ativos podres do Banco Master. Tá todo mundo desesperado, preciso comprar todos os títulos podres do Banco Master. Era isso, era esse o plano. Exatamente igual. Eu fiquei intrigada e preocupada com o efeito disso sobre pessoas comuns, que podem se sentir em risco quando nem tão, efetivamente. E tudo pelo potencial interesse de um jogador poderoso em comprar ativos com preço menor. Era isso. Poxa, essas pessoas seriam levadas a erro, né? Minha querida, as pessoas já foram levadas a erro quando compraram os títulos do Banco Master. E aí tem que perguntar não só pros vendedores do Banco Master, mas pra todo mundo da Faria Lima, todos os bancões que venderam o título do Banco Master. Dica, venderam, todo mundo. Vamos lá. Dúvidas, muitas dúvidas. Vocês acompanharam as notícias? Só eu acompanhei? Concordam comigo? Não entenderam nada? Só eu acompanhei, sim. Você é muito informada. Você tava ali lendo livros e acompanhando o caso. É isso aí, Rizzo. Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. A história que ela tentou criar, veja só, o Banco Master criou essa história, que eles estavam competindo. Então, no início, realmente, uma coisa que eles fizeram foi capta dinheiro no mercado, pagando mais do que os concorrentes. Aí veio o dinheiro. Só que como é que vai girar esse dinheiro? E aí o Vorcaro, que vem de um universo que mistura política, relações promíscuas, igreja, ele foi fazer o que ele sabia fazer de melhor. Ele falou, com essa capitalização, eu vou pegar o setor público. E aí começa o jogo. Pouca gente comenta, mas o Banco Master, ele começa a operar ativos de empresas estressadas. E o que seria isso? Empresas grandes que estavam em recuperação, estavam quebradas. 2 exemplos, a Ambipar e a Gafisa. Em geral, essas empresas empresas muito grandes, que estão passando por grandes problemas, que têm contratos públicos, que às vezes estão dependendo de uma ação judicial aqui e ali, que precisam de um contrato com o governo aqui e ali, ou não é? O caso da Ambipar é o mais óbvio. Ele começa a pegar os ativos dessas empresas, e aí ele começa a fazer lobby que beneficiasse não só ele, mas essas empresas. E ele imaginava o seguinte, se eu molho a mão de todo mundo vira meio que meu sócio, eu recupero esses ativos meio quebrados, valorizo de alguma maneira, com essa valorização eu posso me capitalizar para ir girando aquele meu dinheiro, e eu vou tocando tudo na base da confiança criada pela corrupção. Então o modelo de negócios do cara, a forma como ele pedalaria esses títulos, era através da corrupção pura e simples. Então o modelo de negócios dele era baseado na corrupção. O Vorcaro tava com uma tábua de salvação nessa tentativa de fazer o Banco de Brasília comprar ele. Então boa parte da articulação dele política foi tentar fazer o BRB comprar o banco dele. E não rolou. Aí você pode botar a notícia aí. BRB fez registros contábeis sem respaldo após comprar carteira do Equipe técnica do Banco Central apontou vícios veementes da prática do crime de gestão fraudulenta dos gestores do BRB e do Banco Master. O BRB realizou registros contábeis sem respaldo documental para não se desenquadrar das regras do setor financeiro após comprar carteiras de... Vamos voltar. O BRB tentou comprar o Banco Master, o Banco Central não deixou, aí ele comprou carteiras. Carteira. Ou seja, assim, o BRB estava muito interessado em se meter num problema. Não é isso. Olha, esse negócio é ruim, isso vai dar caca. Tá tudo caca. Não dá pra adquirir o banco, eu vou comprar a carteira podre dele. Eu quero me sujar nessa história. Pare, BRB, não faça isso. Não faça isso. Por que você tá tão interessado em ativos podres, em adquirir... Não faça isso. Não, e já, Renan? 16,7 bilhões. 16,7 bilhões.
Então vamos votar. O BRB, comandado por um cara indicado pelo Banês Rocha, que tem amizade com o Ciro Nogueira, que tem amizade com o Vorcaro, decidiu comprar 16,7 bilhões da carteira do Banco Master. Nessas operações, o BRB realiza a transferência financeira no momento da aquisição. Contudo, nas devoluções/revendas, a substituição por novas carteiras ou cotas de fundos de investimento sem retorno no fluxo financeiro, o que gerou efeitos negativos na liquidez, inclusive com momentos em que o nível ficou abaixo do colchão de liquidez estabelecido internamente. Os técnicos avaliaram que o elevado apetite do BRB por aquisições gerou impactos nos limites operacionais da instituição financeira. Segundo o parecer do BC, houve desenquadramento do índice de Basileia nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Por conta da aquisição dos ativos do Master, limites de capital do BRB, que já estavam perto do nível mínimo, passaram a apresentar deficiência nos 2 primeiros meses de 25. Para não desenquadrar, o BRB realizou o registro contábil sem respaldo documental, baseando-se em ressaltos que... Beleza, cara, a real. É óbvio que uma operação política foi montada e muito dinheiro circulou aí para fazer com que um banco estatal brasileiro, que cuida da conta de muitos funcionários públicos brasileiros, mas de brasileiros em geral, que investiu já muito em camisa de futebol e tal, tá? Fosse gasto para fazer um resgate de títulos podres, tá? Do BRB. Do Banco Master. É claro que isso aconteceu, tá? E milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, se bobear bilhão, foi gasto em lobby nessa bagaça. Querem mais detalhes sobre isso? Tem uma matéria da Piauí gigante sobre isso. E é muito importante que vocês saibam que tem uma matéria da Piauí, porque a Piauí, ela é basicamente de quem? Itaú. O Itaú concorre com o Banco Master, e o Banco Master estava canibalizando os passos dos outros, e naturalmente outras instituições do mercado financeiro não veem o que o Banco Master faz com bons olhos, certo? Algumas com intenções corretas, porque basicamente é um ente anômalo, né, tocando-lhe o golpe, vamos ser honestos, e outras, tá? Simplesmente porque eu não vou falar. Mas a real é o seguinte: você tem no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito. Se eu não me engano, quase um terço do Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, quase um terço dele, vamos botar aí uns 20 e poucos por cento, tá? Vamos botar uns 28%, 27,5%, 28%, é Banco Master. Ele levaria, né, praticamente, isso que estamos falando, que sim, um banco que não é nem de longe um BTG, um Itaú, um Bradesco. Explica como funciona isso daí. O Fundo Garantidor de Crédito os bancos têm que deixar basicamente com a União, tá? Ele tem que deixar com a União, com o Banco Central, um pedaço gigantesco de ativos para garantir, caso você tenha um default de um banco, que as pessoas não tomem um calote. É uma instituição, né, brasileira, um instituto brasileiro, né? É privado, vai ser. É privado? Ah, que legal. Os bancos fazem uma convenção, então. É quase isso. Mas aqui é uma convenção garantida por lei. Ah, não, aqui é assim, ó. O VFGC confirmou que vai garantir os depósitos do Banco Master após o Banco Central decidir pela liquidação extrajudicial. Então, por lei, os bancos são obrigados a basicamente deixar um pedaço das suas operações, porque todo mundo trabalha alavancado. Se você não ficar guardando uma grana ali, se um banco quebra, você vai ter que fazer um resgate e a coisa vai lá merda. Pois bem. Quem investe em CDB sabe que eles garantem pra você até 250 mil por CPF, não é isso? Uhum. E aí é esse fundo que garante esse dinheiro de volta. Pois bem, esse será o maior resgate que o Fundo Garantidor de Crédito terá que fazer na história do Brasil. 41 bi. Vou repetir, 41 bilhões. Reparou que as pessoas não estão falando isso com o tamanho que isso tem? Não, vocês estão entendendo o tamanho dessa brincadeira? A Polícia Federal realiza hoje uma operação no Distrito Federal e em mais 4 estados contra crimes praticados no sistema financeiro do Brasil. Entre os presos está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a polícia, Vorcaro estaria prestes a embarcar para o exterior em um avião particular. Ainda segundo a PF, as investigações começaram em 2024 para apurar um esquema irregular de venda de carteiras de crédito. A polícia investiga crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Ainda nesta terça-feira, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão veio um dia depois do anúncio da venda da instituição a uma empresa do setor financeiro, interrompendo a conclusão do negócio. Pelos próximos 120 dias, o Master será administrado por uma instituição que terá a responsabilidade de vender bens, pagar credores e encerrar as operações no sistema financeiro nacional.
Um dos advogados contratados pelo dono do Banco Master, o mineiro Daniel Vorcaro, após a sua prisão preventiva, é Pierpaolo Cruz Bottini, do escritório Bottini e Tamassauskas Advogados. Em 2012, Pierpaolo representou a então juíza federal Solange Salgado, citada em inquérito sobre empréstimos fraudulentos contratados pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a JUFER, entre os anos 2000 e 2009. O Tribunal Federal da Primeira Região, TRF1, recebeu a denúncia sobre o caso, mas a afastou em relação à participação da ex-presidente da associação e então juíza, acusada de ter sido beneficiada com um empréstimo. Atualmente integrante do TRF1, Solange Salgado é a desembargadora que mandou soltar Daniel Vorcaro sob tornozeleira eletrônica, entre outras medidas cautelares, reconsiderando sua própria decisão anterior de ordenar a prisão preventiva. Eis a cronologia. 17 de novembro, Solange manda prender Vorcaro preventivamente. 18 de novembro, contratação de Pierpaolo como advogado de Vorcaro é noticiada pela imprensa, sem a informação que eu estou dando aqui, de que ele já representou Solange. 19 de novembro, defesa de Vorcaro, incluindo Pierpaolo, apresenta pedido de habeas corpus ao TRF1. 28 de novembro, Solange acata o pedido e manda soltar Vorcaro. Em síntese, a desembargadora mandou soltar o suposto banqueiro 10 dias depois do anúncio da contratação do advogado que a representou, acatando o pedido feito por ele. Até a publicação desse vídeo, você não tinha visto qualquer manchete assim na imprensa. Dono do Master e desembargadora que mandou soltá-lo tem o mesmo advogado, ou um advogado em comum. Desembargadora que mandou soltar dono do Master foi defendida pelo advogado dele após denúncia de empréstimos fraudulentos. O inciso 1 do artigo 145 do Código de Processo Civil diz que há suspeição do juiz, no julgamento, quando ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Mesmo quando existe evidência de alguma relação entre eles, magistrados com frequência ignoram esse dispositivo, sob a alegação de que não se trata de amizade íntima. Diante de um eventual dilema, vale lembrar que, conforme o parágrafo 1º, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Por outro lado, haveria a alegação de que bastaria contratar um amigo íntimo para provocar a suspeição de um juiz indesejado. É um debate importante que precisa ser travado. A decisão de Solange Salgado faz lembrar, em parte, as do ministro indicado ao STF pelo tucano Fernando Henrique Cardoso, FHC, Gilmar Mendes, que trancou inquérito e mandou soltar o ex-governador tucano do Paraná, Beto Richa, representado por Rodrigo Mudrovich, também advogado de Gilmar, além de ter sido orientado pelo ministro em mestrado na Universidade de Brasília e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, do qual Gilmar é sócio fundador. Outro episódio precisa ser lembrado. Em 2019, foram inseridas no pacote anticrime várias restrições à prisão preventiva, sobretudo em casos de colarinho branco, quando se costuma afastar a periculosidade do agente, por mais bilionário e influente que ele seja, o que abriu flancos e ampliou a margem para facilitar a decisão de soltura do dono do Master. Na época, o PT defendeu os chamados jabutis lá no Congresso, os bolsonaristas consentiram, o então presidente Jair Bolsonaro, cujo filho Flávio era investigado por rachadinhas, sancionou a lei sem vetar as restrições, e eu publiquei o artigo As Decisões Petistas de Bolsonaro. Fui hostilizado, como de costume, por ativistas, agora indignados nas redes sociais com aparentes efeitos daquela sanção. Os advogados de Vorcaro exploraram aqueles e outros recentes dispositivos, alegando, por exemplo, que os fundamentos da segregação cautelar são genéricos e se baseiam na gravidade abstrata do suposto modus operandi e no valor estimado do alegado dano financeiro, sem demonstrar risco concreto e atual que justifique a imposição da prisão preventiva. Não que os flancos abertos pelo Congresso e pelo Poder Executivo obrigassem a desembargadora a aliviar o dono do Master. Segundo Solange, os advogados, aspas, anexaram prova demonstrando que o paciente, Vorcaro, comunicou previamente ao Banco Central sua viagem internacional com destino a Dubai, tendo informado formalmente o motivo da viagem, venda de instituição financeira, durante reunião oficial realizada na mesma data do embarque. Fecho aspas. Ela ocorreu, essa reunião, na tarde do dia 17, horas antes da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que prendeu o dono do Master no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar em um jato particular para Malta, na Europa. Na verdade, Vorcaro participou da reunião do Banco Central por videoconferência e citou sua ida a Dubai dos Emirados Árabes. A tal prova é um despacho assinado por um dos membros do BC que participaram da reunião, mas a instituição ressaltou que o diretor de fiscalização e o departamento de supervisão bancária não receberam correspondência, e-mail ou mensagem escrita com informações sobre a viagem para a finalização das tratativas com investidores árabes. Apesar disso, Solange concluiu, aspas, assim o risco residual de evasão do distrito da culpa mostra-se controlável por meio de medida menos gravosa, consistente na entrega e retenção do ou dos passaporte ou passaportes, revelando-se esta providência apta e proporcional. Fecho aspas. Com isso, a desembargadora nem entrou na discussão sobre a rota. A PF suspeitou de fuga do país até porque o plano de voo do avião indicava Malta e não Dubai como destino. Já a defesa alegou que o destino final era Dubai, onde Vorcaro fez reserva em hotel de luxo, com parada antes em Malta para abastecimento. Curiosamente, Malta ganhou fama de centro europeu de corrupção e lavagem de dinheiro, onde uma jornalista que revelava escândalos envolvendo poderosos foi assassinada. Haveria risco de o bilionário dono do Master ficar lá ou fugir a partir de lá, tendo feito uma reserva e um comunicado genérico sobre a viagem a Dubai, só para despistar autoridades ou usar em sua defesa caso fosse preso? Sim, haveria, de modo que sua detenção foi legítima, assim como são as medidas cautelares, por mais que se possa discutir a prisão preventiva. Solange, em sua decisão, afastou um a um os elementos justificadores do decreto prisional, afirmando que não há demonstração de periculosidade acentuada ou de risco atual à ordem pública que, de forma excepcional, justifique a manutenção da medida extrema. Fecho aspas.
Ao se justificar, a desembargadora ainda citou o parágrafo 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, inserido em 2019 no pacote anticrime, apontando a exigência de demonstrar a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares eficazes. Independente de qualquer coisa, já palmas aí pra esse cara. Eu vou ver até o final, tá? Mas assim... A isso nós damos o nome de jornalismo, e deveríamos dar sempre o nome de jornalismo. E menos gravosas. Fecha aspas. Nenhuma dessas justificativas, porém, afasta a indignação popular com a soltura, por 2 motivos. A percepção de que um suposto banqueiro acusado de esquema bilionário de fraudes teria meios de corromper pessoas e obstruir investigações ou eventualmente se safar além de ser ajudado por aliados poderosos. E 2, é mais raro um acusado comum, sem dinheiro para pagar advogados conhecidos, ser aliviado dessa forma, num país onde a justiça nega liberdade a uma mãe de 5 filhos que furtou refrigerante, macarrão instantâneo e suco em pó de supermercado, gerando um prejuízo em torno dos R$20. Calma que tem mais. Além de terem pedido a liberdade de Vorcaro ao TRF1 no dia 19 e ao Superior Tribunal de Justiça STJ no dia 24, os advogados do suposto banqueiro apresentaram reclamação ao Supremo Tribunal Federal STF no dia 28, alegando que a Justiça Federal não é o grau do judiciário competente para cuidar do caso. Isso porque, nas buscas e apreensões, a Polícia Federal encontrou um documento que cita um parlamentar com foro privilegiado no STF e já investigado em outro processo analisado no Supremo sob a relatoria de Cássio Nunes Marques. A defesa de Vorcaro então pediu prevenção, ou seja, para que Nunes Marques fosse o relator, alegando haver conexão entre as investigações. No entanto, o relator sorteado, ou sorte, foi o ministro Dias Toffoli. Curiosamente, um dos advogados contratados pelo dono do Banco Master é Valfrido Vardi, do escritório Vardi Advogados. Sabe quem se tornou oficialmente sócia desse escritório em 2021? Roberta Maria Rangel, a esposa de Toffoli. Aquela mesma que tinha sido contratada pelo grupo JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista, empresários depois aliviados pelo marido dela de uma multa de mais de 10 bilhões de reais. Em abril de 2021, Roberta ressaltou sua longa amizade e parceria profissional de mais de 18 anos com o sócio Valfrido Vardi. Convidada pelo advogado, ela disse que a formalização da sociedade era a trajetória natural deste feliz encontro. Repare nesse comentário, aspas para ela: fazemos parte do poder judiciário que mais julga no mundo. Estamos sempre sob, embora tenha saído sobre, constante escrutínio dos clientes, dos julgadores e da sociedade. Fecha aspas. A rigor, quem faz parte do Poder Judiciário é o marido dela, ministro Dias Toffoli. Mas eu até entendo a confusão semântica. E prossigo no meu escrutínio jornalístico. Valfrido Vardi também é aliado de Gilmar Mendes, já exaltado por ele em artigo, na época da Lava Jato, como goleiro que pode impedir uma goleada histórica contra o Brasil. Essa goleada, segundo o texto publicado em site amigo do ministro, era o que Vardi chamava de combate inconsequente à corrupção. Aspas para exaltação ao ministro. Sereno, legalista, corajoso, trabalha pela conservação do país, pela legalidade, pela reaproximação cidadã entre a classe política e a sociedade civil, pela estabilidade política e também pelo combate à corrupção. Fecha aspas. Pois é. Vardi já até entrevistou Gilmar ao lado de um dos melhores amigos do ministro na imprensa. Por que Toffoli decretou sigilo elevado ao processo do Banco Master? Entenda. Grau de segredo escolhido pelo ministro está previsto em resolução no STF. O ministro Dias Toffoli decretou um grau elevado de sigilo à investigação sobre as suspeitas de fraudes ocorridas no Banco Master. O caso chegou ao STF sob segredo de justiça e agora está sigiloso. Segundo fontes ligadas ao ministro, a medida foi tomada para impedir vazamentos e, com isso, evitar eventual nulidade das apurações no futuro. Uma resolução baixada pelo tribunal em julho deste ano criou várias gradações de sigilo possíveis para as investigações que tramitam na corte. A norma visa garantir a segurança e a integridade das informações processuais. O caso do Banco Master estava no primeiro nível de sigilo. Na situação, quem acessa o sistema interno do STF tem acesso aos dados dos andamentos processuais, exceto a entrega dos autos, são disponibilizados na beleza. Segundo o STF, o grau de sigilo imposto ao caso é o 3, conhecido como sigilo padrão. Apenas o MP, advogados, algumas pessoas do gabinete, tudo beleza. O ministro também não informou se o caso continuar tramitando no STF. Como a investigação chegou ao nome de um deputado do PL, como revelado pelo Estadão, o processo foi encaminhado para o tribunal, que é o foro indicado para processar e julgar parlamentares. A parte da análise de Toffoli decidirá o destino do caso. A opção é deixar apenas a investigação do deputado no STF e encaminhar o restante de volta. Tá, todo mundo sabe de um estranho envolvimento da esposa do Toffoli. Nesse caso, né, amigos? Pode botar na tela. Mulher de Toffoli já foi sócia de advogado do dono do Banco Master. Mulher de Toffoli já foi sócia de advogado do dono do Banco Master. E logo em seguida me aparece o Toffoli atuando, vamos dizer, em nome dos interesses do Banco Master. Vamos lembrar que recentemente o Vorcaro tomou uma canetada e foi solto por uma juíza que tinha relação com este mesmíssimo advogado. Então vamos lá. O advogado contratado pelo Vorcaro tem relação com a esposa do Toffoli, que agora canetou pra botar em sigilo, e com a juíza que o soltou. Ó, que engraçado, cara. Numa república em que todas essas pessoas no topo estão hiperconectadas, falando umas das outras, isso estar acontecendo agora não me parece ser mais uma coincidência. Porque aí eu diria que seria coincidência que o Ciro Nogueira é tão amigo do Vorcaro, e que o Ciro Nogueira, que fala com o Rueda, tenha intercedido junto ao governador ibanês do DF, que por coincidência
controla o Banco Regional de Brasília, que por coincidência comprou bilhões de títulos podres do Banco Master. Nossa, quantas coincidências, hein? Óbvio que não é coincidência. E óbvio que, desde o fim da Lava Jato, a promiscuidade tomou de vez Brasília. E eles estão achando que eles podem simplesmente fazer esses negócios e nada irá acontecer. O Brasil voltou a ser a República da Impunidade pré-Lava Jato. Não há mais aquele Brasil preocupado com a corrupção que tinha antes. Ninguém liga. E o STF é o primeiro a atuar assim. O STF, cara, permitiu, assim, para os seus ministros, vamos colocar aí, uma coisa que é uma excrescência. O que o STF está permitindo vamos dizer, ao autorizar que parentes de ministros do STF tenham escritórios, que tenham negócios e clientes atuando junto à própria Suprema Corte, isso é uma indecência. E por que isso? Dizem, né, que ministros do STJ já, né, tinham suas bancas advocatícias todas próximas. E aí os caras, né, tem que ser cuidadoso aqui, sou presidente de partido. Muitas coisas aconteciam nesse sentido. E aí o próprio pessoal do STF ficou com ciúmes, tipo, eles podem, a gente não, a gente pode também. E aí isso começou a acontecer. E isso acontece, não são todos os ministros do STF que fazem esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa é bem comum, muito obrigado. E agora com isso acontecendo, a gente percebe que a República não faz nenhum sentido. E o fato do STF no final ser uma espécie de adulto na sala, mas não adulto na sala pra fazer o certo, é mais um adulto na sala pra estabelecer uma ordem nesse caos completo e uma ordem injusta que beneficia eles, torna tudo ainda pior. Vocês estão vendo o caso do Augusto Arruda Botelho? Ele tá completamente fora da casinha. Muito fora da casinha, né? O que rolou? O Augusto Arruda Botelho, ele cometeu aqui... sabe quando a pessoa tá na ubris, ele tá basicamente completamente confiante que nada vai acontecer com ele, né? O Vitor Saraiva, que é um cara que eu não sei quem é, ele falou: admiro você ter coragem de twittar só agora para sentir o carinho da torcida. Por quê? O Augusto Arruda Botelho, que caso vocês não saibam, ele viajou num jatinho com o Toffoli, ele sendo advogado do Banco Master, tá? Viajou lá com o Toffoli, ou seja, né? E aí ele voltou pra Flagauber fica, né? Aí ele responde esse Vitor: Vitor querido, você trabalha em algum escritório de advocacia? Me conta. Ou seja, dando um aviso, é ou não é? Basicamente, eu sei onde você trabalha, a tua casa vai cair. Aí um cara falou: que maluco, cuzão, tentando intimidar o cara, mas que filho da puta. Aí o Augusto de Arruda mandou o botar e falou: Nando, não pode chamar os outros de cuzão e filha da puta. Isso ultrapassa o limite da liberdade de expressão e configura um crime. Bom fim de semana pra você. Vocês sabem, né, tem uma opinião muito Nicolas Ferreira, né, sobre esse Augusto de Arruda Botelho, né? E enfim, né? Que cara babaca. E dando ameaçinhas nos outros. Teve mais ou não? Parou aí. Né? Aí o Glenn, né, foi lá, vamos lá, avisa. Veja esse advogado petista ameaçando esse jovem advogado com processo criminal por criticar suas ações. É preciso levar isso a sério, visto que o Augusto Arruda Botelho viaja em jatos particulares com o ministro do STF para assistir futebol. Estão inebriados com poder e riqueza. É exatamente isso. Esses caras estão completamente bêbados de poder e riqueza. Por quê? Porque o Brasil está vivendo uma república da imoralidade como jamais viveu antes na sua história. Como jamais viveu em sua história. Nem no período do Petrolão tá essa putaria. Por quê? Porque realmente é um país da impunidade. Antigamente, quando houve o Petrolão, veja, a Corte Superior não era vista como uma corte aparelhada. Quando teve a Lava Jato, tinha um aparelhamento, mas não era tão, né? Hoje não. Não apenas tá aparelhado, como todo mundo tá participando dos negócios juntos. Então um membro de uma corte superior, junto com um membro de um partido político, um integrante de um ministério e um banqueiro, todos eles vão fazer negócios juntos. Você entendeu, Riso? Sim. No Petrolão não tinha ministro do STF no business do Petrolão. Agora você vai ter ministros de cortes superiores e participando de tudo. Então todo mundo entrou no esquema. Então o cenário hoje no Brasil é muito pior do que de antigamente. Repito, o Petrolão é fichinha. O Petrolão é batedor de carteira, enquanto escândalo, quando comparado com o Banco Master, INSS e outras coisas. E por que é? Porque todo mundo tá participando. Como é que eles resolveram o problema do Petrolão? É simples, é só botar todo mundo pra roubar. Para o momento que todo mundo tá roubando, ninguém vai reclamar. Então essa é a novidade. Democratizaram a roubalheira. Esses caras adoram falar de democratização dos meios das redes sociais, vamos democratizar não sei o quê. Tem dia, eles democratizaram a roubalheira.
E aí tá tudo democratizado. Então o Augusto de Arruda Botelho vai achar absolutamente normal, enquanto advogado do Banco Master, viajar com o Dias Toffoli, justamente logo após o Dias Toffoli ter metido um despacho muito benéfico ali pro Banco Master. Que é isso? Do Lauro Jardim. Toffoli retirou os dados sigilosos do Banco Master da CPMI do INSS e os entregou nas mãos de Davi Alcolumbre. Que delícia. Alcolumbre sequer é membro da CPMI, mas é o responsável por ter indicado o atual presidente do Amapá Previdência. O Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos do Amapá aportou 400 milhões de reais no Master. Ao que tudo indica, esse dinheiro vai virar... É que mora aí no Amapá, sei que se aposentou aí no Amapá, você vai descobrir já já que o seu dinheiro, né, o dinheiro da sua aposentadoria foi colocado no Banco Master pela sua elite política. O Alcolumbre, que é do União Brasil, partido do Rueda, partido que estava fazendo a parte do Banco de Brasília lá, que basicamente iria comprar, o BRB que ia comprar o Banco Master, o Alcolumbre tá nesse escândalo até o fim, amigão do Ciro Nogueira. Aí o Alcolumbre, que é basicamente a elite política do teu estado, acha por bem ter feito isso com sua aposentadoria. Não deve ter ganhado nenhum dinheiro no processo. Ele só achou que era normal. Alexandre de Moraes no centro da crise Banco Master. Acabou de sair uma matéria devastadora da Malu Gaspar, dando conta de que Alexandre de Moraes ligou para Galípolo, presidente do Banco Central, para tratar do caso do Banco Master. Vamos lembrar, Alexandre de Moraes, antes de tudo, tem uma esposa. E sua esposa, Viviane Barsi, recebeu um contrato de 100 e poucos milhões de reais, um contrato absurdamente alto para cuidar dos interesses do Banco Master. Ele ter ligado para cuidar do interesse do Banco Master junto ao presidente do Banco Central, dá o tom de que esse contrato pode ter sido muito provavelmente para que ele fizesse lobby junto ao Banco Central, utilizando a sua prerrogativa de ministro do Supremo, demonstrando que a República Brasileira acabou. E esse é o ponto que a gente precisa colocar aqui. O caso do Banco Master é pior que o caso da Lava Jato, porque membros do Supremo Tribunal Federal, dos principais partidos políticos, gente da oposição e gente da situação, eu tô falando de petistas e bolsonaristas, todos estão encalacrados nesse esquema. E isso demonstra o quê? De forma muito básica. Que quando todo mundo tá fazendo negócio junto, jogando a conta pra você e fingindo brigar, eu não gosto de você por ser de esquerda, eu não gosto de você por ser de direita, é simplesmente porque o jogo já tá viciado. E o jogo, na prática, se tornou apenas um instrumento de tomar dinheiro da população que trabalha e produz para sustentar uma elite parasitária. A gente tenta alertar a maior parte das pessoas disso o tempo todo, de que não existe rivalidade entre bolsonarismo e Xandão. Isso é só na questão Bolsonaro, mas na prática, na hora de fazer negócios, tá todo mundo de boa, tá todo mundo tranquilo, galera. Apenas repare uma coisa, tem um bolsonarista falando do caso Banco Master, cadê o vídeo do Nicolas com o fundo preto? Cadê toda essa galera indignada? Não tá porque o esquema envolve praticamente todo mundo e apenas um ou outro na política brasileira e um ou outro na imprensa vai tratar disso. Mesma coisa eu digo, por exemplo, do Jornal Nacional. Cadê as matérias gigantescas do Jornal Nacional? Cadê as capas do jornal? Tá todo mundo... Até porque Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ele tinha uma área, um departamento no banco dele muito focado em comprar opiniões, se é que eu posso dizer isso aí. No fim do dia, você falar do Banco Master pode fazer com que você perca a tua posição, você perca o teu emprego e eventualmente perca a sua liberdade. Só não perde a liberdade o próprio Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que graças a uma canetada um tanto quanto estranha, saiu e tá livre. Volto a repetir, esse é um escândalo que pode derrubar a República. E tá na mão de todos nós brasileiros decidir o que fazer. Anos atrás, por muito menos, a gente saía às ruas. Hoje tá na hora da gente decidir se nós vamos só pagar a conta ou se no mínimo a gente vai querer sentar na mesa para discutir o que é certo e errado. Gente, Daniel Vorcaro tá tentando agora reverter no TCU, em tribunais superiores, a liquidação do Banco Master. É isso que você tá ouvindo. O Banco Master que foi liquidado simplesmente porque ele é um calote gigantesco, ele é um golpe no mercado. Ele vai ser retornado à vida, ele vai ressurgir das cinzas por conta de lobby e trabalho político do maior bandido do país hoje, que é o Daniel Vorcaro. Ele imagina fazer isso já no mês de janeiro, dado que a atividade política no Brasil tá meio quieta, e ele aproveita e, passa essa manobra e recupera o banco e bota ele em funcionamento. Vorcaro tá fazendo isso, todo mundo sabe, porque ele tem a classe política brasileira inteira no bolso. E não só a classe política, o judiciário, tá? Basta ver as matérias recentes que mostraram a relação muito estranha do Alexandre de Moraes, da esposa dele, com o banco, e também do senhor Toffoli, que até voou de jatinho com o advogado do banco deles e saiu tomando decisões que beneficiavam o banco. Basicamente, um cara é tão influente, tão poderoso e tem todo mundo tão na mão que a República caiu. Não existe mais ordem jurídica. Ter um banco no Brasil virou várzea. Você ter conta no banco e tomar calote do banco virou várzea. Basicamente, esse país tem que fechar as contas, apagar a luz e todo mundo ir embora. O recado que tá sendo passado é o seguinte: vale a pena ser criminoso no Brasil, porque basta você comprar as lideranças do judiciário e da política que tá tudo ok.
Como nós avisamos, está pintando a marmelada do caso Banco Master, e a marmelada está vindo do TCU. O ministro Jonathan Jesus, que cuida da relatoria do caso Master no TCU, entendeu que não haviam provas suficientes para liquidar o banco. Veja só, é a maior fraude bancária da história do Brasil, mas para ele não há provas. Já estava saindo na imprensa que a reversão que o Vorcaro faria da queda do banco se daria no TCU, na surdina, tirando totalmente a credibilidade do Banco Central. E o sinal que isso vai passar não só para o Brasil, mas para o mundo é bem claro. No Brasil você pode ser um banco, você dá golpe na praça, você dá calote em todo mundo e basta comprar os ministros certos que tá tudo bem, você se livra dessa. Naturalmente, Jonathan Jesus não está revendo essa liquidação simplesmente porque ele fez uma análise muito técnica. Não. A gente precisa analisar primeiro quem é ele. Vamos fazer a análise técnica desse cara. Jonathan é filho de um senador de Roraima, que nem deveria ter senador. Jonathan foi indicado por Arthur Lira, que nem deveria ser deputado. Ele próprio foi deputado por Roraima, por 3 mandatos. A esposa dele foi funcionária fantasma na Câmara dos Deputados. E agora a parte mais importante. Uma operação da Polícia Federal encontrou um carro no nome da esposa dele. E o carro tava na casa deles? Tava na casa de ninguém mais, ninguém menos do careca do INSS. Eu falo tanto de cidade pequena, mas Brasília é mais cidade pequena do que qualquer outro lugar do Brasil. O que tá acontecendo é o maior golpe da história do Brasil. E ninguém tá falando nada, e ninguém tá fazendo nada. Se a gente deixar, o recado tá claro. Você rouba, você compra todo mundo e sai na boa, ganhando dinheiro e com gente batendo palma pra você. Saiu a lista dos nossos influenciadores que toparam defender de coração aberto o Banco Master. Por que liquidou o Banco Master tão rápido? Por que acabou com o Banco Master tão rápido assim? Não é o processo padrão e é o que eles não deveriam ter feito. Pois é, em mais uma matéria bombástica da Malu Gaspar, ficamos sabendo que, veja só, muitos influenciadores toparam fazer um contrato para receber uma graninha para defender a reputação do Banco Master, o banco que está destruindo a República Brasileira. O que vazou agora foi algo muito simples. São os influenciadores que toparam fazer a defesa, neste instante, da retirada da liquidação do banco, dessa reversão absurda que haveria no TCU. E os argumentos seriam na linha de que, olha só, tem algo de estranho acontecendo no Banco Central, coitado do Banco Master, não haviam provas. Alguém já avisou isso aqui faz 2 meses, no dia 21 de novembro, dá uma olhada. Parte da imprensa não fala disso porque tá comprada. Influenciadores foram usados para bancar esse esquema. E teve gente famosa tentando defender o Banco Master, dizendo que ele concorria contra os bancões de mercado. E naturalmente, né, sobra pra todo mundo. Lembra da Gabriela Prioli, aquela que gosta de livros? Veja só o que ela falava. A história começa com o pessoal dizendo que o Banco Master oferecia opções de investimento em renda fixa com uma rentabilidade mais alta do que os grandes bancos. Aí vocês vão me dizer, uau, Gabriela, isso é mesmo incomum. Então, não. Mas acha que ficou só com a esquerda? Não. Essa última operação era destinada a contratar influenciadores da direita. Olha só que bacana. Dentre eles, o pivô, o organizador disso, era o filho de sabe de quem? Do Emílio Zurita do Pânico. Sabe o Emílio Zurita que falava que nós do MBL iríamos nos vender pro sistema, pras velhas raposas, íamos cair no colo das raposas? Não acha que você não vai ser seduzido pelas raposas? Aí, Emílio, eu acho que você tá com seu niilismo político atacando de novo. Pois é, Emílio, quem caiu no colo da raposa foi teu filho, né? Ou será que você participou disso também? No fim do dia, o que a gente chama de direita e esquerda são basicamente um bando de picaretas que têm opinião à venda e que ficam aí arrotando virtude enquanto ganham dinheiro influenciando você a cometer erros. O Banco Master precisa ser liquidado, não só porque ele é um golpe, mas porque ele afeta toda a reputação do sistema financeiro brasileiro. Se reverterem a liquidação do Banco Master, a credibilidade de todo o Banco Central cai por terra e o Brasil se torna um par internacional. Portanto, esses influenciadores não têm que ser apenas abandonados, eles têm que estar na cadeia. Eles topam vender o teu futuro para botar algum dinheiro no bolso. Tem inclusive bolsonarista que disse que topou assinar um contrato de confidencialidade que agora rasgou, o que me parece apenas estar fazendo uma manobra para tentar se salvar, até porque ninguém assina um contrato para depois dizer que vai rasgar. A título de curiosidade, eu jamais receberia algum tipo de proposta dessa natureza. O que eu fiz em todo esse período foi denunciar o Banco Master, que é o que qualquer pessoa decente tem que fazer. Gente, o caso Banco Master ganhou um novo desdobramento e ele pode afetar toda a economia brasileira. O que eu tô falando aqui é bem claro. Você que tem algum dinheiro investido pode perder tudo por conta dessa decisão. O governo Lula acaba de confirmar a condução de Otto Lobo para a presidência da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E isso tem consequências tão graves, mas tão graves para a economia brasileira, que eu nem sei porque a bolsa ainda não despencou. A CVM é uma comissão que regulamenta e fiscaliza o funcionamento de empresas ligadas ao mercado imobiliário, mercado de ações. E o presidente dessa comissão, como vocês podem imaginar, tem uma influência muito grande sobre como essas empresas investem o seu dinheiro e as consequências disso para a economia brasileira. Essa é a primeira vez que uma figura absolutamente controversa é colocada nessa posição como um indicado político. E ele não é um indicado político de qualquer pessoa. É basicamente a raposa sendo colocada dentro do galinheiro, representando os interesses dos lobos, dos leões, dos tigres, só não das onças. Otto Lobo é um indicado do Banco Master, de Joesley Batista e da Ambipar. Ele foi colocado na CVM, adivinha, durante o governo Bolsonaro. Naquele período em que o Roberto Campos Neto mandava e desmandava no Banco Central. O mesmo Roberto Campos Neto que é amicíssimo do Daniel Vorcaro. Lá na comissão
omissão, ele teve algumas decisões muito interessantes. Vou te mostrar. Veja o caso da Ambipar. A Ambipar é o principal investimento do Banco Master, uma empresa que o Banco Master investia para recuperar usando seus contatos políticos. Do nada, na CVM, ele assume uma posição de comando e naquele pequeno período, adivinha, ele dá uma decisão favorável a essa Ambipar que deixou o senhor Vorcaro multibilionário. Essa decisão favorável foi rechaçada e negada por todos os técnicos da CVM. Mas mesmo assim, esse cara foi lá e apoiou. Num caso que favorecia Joesley Batista, aliás, amicíssimo do Vorcaro e com negócios na Venezuela, ele também votou por favorecer esse importante empresário brasileiro, contrariando uma decisão anterior que ele tinha dado com outros argumentos. Interessante como ele muda de ideia rápido, né? Ele já deu outras decisões que favoreciam o Banco Master, como você pode ver, e até executivo corrupto da Gol. Todos, como eu já disse, da mesma turma de empresários. O prêmio que esse sujeito está recebendo por ter tomado todas essas decisões que favorecem empresários corruptos no Brasil é ser colocado nessa posição poderosíssima, regulando todas as empresas do mercado financeiro no Brasil. A nossa credibilidade internacional, que já está lá embaixo e que ainda depende de uma ou outra instituição, como o Banco Central ou a CVM, vai lá pro buraco de vez. E é também uma tentativa desesperada de homens do Centrão como Alcolumbre e Ciro Nogueira, junto com o Daniel Vorcaro, de manter um espaço de poder para poder negociar com outros agentes e manter vivo não só o esquema do Banco Master, mas eles próprios, dado que muitos deles vão para cadeia caso as investigações andem. Quem está relatando a indicação dele lá no Senado, adivinha quem? Adivinha? Ciro Nogueira, amigo do Vorcaro e responsável inclusive pela emenda Vorcaro, que facilitaria a vida desse vagabundo para não ser cobrado pelos débitos que ele gerou junto a inúmeros credores brasileiros. É impressionante como são sempre as mesmas pessoas. Você foi convocado manifestação às ruas dia 22 de janeiro, quinta-feira, na frente do Banco Master em São Paulo. É isso, e para saber se você está engajado, aperta esse botão para recompartilhar a convocação. Se nós tivermos 100 mil pessoas fazendo isso, haverá um estrondo, uma manifestação bem importante. Essa manifestação é para você enfrentar o maior escândalo de corrupção que a nossa república passa. Eu tô falando de gente do judiciário, eu tô falando de gente da política, gente da esquerda, da direita, da mídia. Eu tô falando de quase todo o sistema financeiro. Eu tô falando de envolvimento de políticos de dentro e fora do Brasil. Eu tô falando de esquema de corrupção que envolve até a Venezuela. Nada, absolutamente nada igual ao escândalo do Banco Master. E nós que pagamos a conta vamos ficar o quê? Parados, olhando? Esperando o carnaval? Você que foi lesado pelo banco, tá aguardando receber o dinheiro do FGC, você também vai ficar parado? Esse ato vai acontecer numa quinta-feira, à noite, para você sair do seu trabalho e ir com sua roupa de trabalho, não de amarelo, ou de vermelho, ou de preto. Vá com a sua roupa de trabalho, até porque quem tá sendo lesado é gente que trabalha e produz. Não haverá caminhão de som, não haverá discurso bonitinho, haverá apenas revolta. Vamos todos com faixa até o Banco Master e lá na frente vamos mostrar pro Brasil que acabou essa putaria. Chame seus amigos, chame seus familiares. Isso aqui não é um ato pelo político A, B ou C ou pela corrente política A, B ou C. É contra os maiores bandidos que estão roubando você e o nosso futuro. Por muito menos, os jovens no Nepal, no México, em Madagascar e no Peru começaram uma revolução. Chegou a sua hora, jovem brasileiro, de começar a escrever história. Eu te aguardo lá, no chão, junto a todos vocês. Nós contra o Banco Master, nós contra os maiores corruptos do Brasil. Meu nome é Renan Santos e, acima de tudo, eu sou um ativista político que organiza manifestações.